volta com o programa legislativo do futuro, hoje, conversando com o superintendente da Cultura Artística, Frederico Lohmann, e também com a procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. No bloco anterior, tivemos aqui uma abordagem bastante interessante do Cultura Artística, de como foi o incêndio do teatro, como é que está sendo a recuperação, não é? E eu acho que uma questão que interessa a todo mundo, porque cultura é vida, né? E a gente quer que a cultura cada vez mais faça parte da vida de todos nós. É a questão dos recursos, porque a gente sabe que a cultura vive muito de recursos, né? E uma das leis que são mais comentadas é a Lei Rouanet. Frederico, conta pra gente como é que é essa Lei Rouanet, o que ela contempla, como é que é a prática, o dia a dia dela, é de fácil utilização ou não? Aí a bola está no seu campo agora. Ótimo. Acho que é uma excelente pergunta e as pessoas sempre questionam, tem os que defendem, os que são contra. O nosso caso é interessante porque, como eu estava comentando, a cultura artística existe muito antes da Lei Rouanet. E qual foi a importância da Lei Rouanet para nós? A maior delas, democratização de acesso. Então, entidades como a cultura artística existiam na Europa, na América Latina toda, e no passado, antes de haver algum tipo de incentivo público, os ingressos de espetáculo eram muito mais caros. Então, no nosso caso, na nossa programação hoje, metade da receita vem de doações através da Lei Rouanet. Eu estou falando tanto doações de empresas, que podem deduzir até 4% do imposto de renda devido, quanto doações de pessoas físicas. Isso é uma característica da cultura artística. A gente, como entidade independente, sempre teve um apoio muito grande de pessoas físicas, do público que frequenta o teatro. Então, hoje nós temos mais de 300 doadores diferentes. As pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto de renda devido, e também é muito simples. Eu até convido quem tiver interesse a visitar o site e a entender um pouco melhor, mas eu, de modo simplificado, eu costumo dizer que é como uma despesa médica. Você joga isso no teu imposto de renda, deduz ou então recupera isso na restituição. Então, isso assim, foi primordial, né? De certa forma, não deixa de ser uma parceria público-privada, né? Porque a gente tem esse retorno de recursos públicos que permitem que os ingressos custem muito mais barato e, portanto, o acesso seja democratizado e que a gente desenvolva ainda mais a plataforma educativa. Isso por um lado. Agora, depois do incêndio, para a reconstrução, a Lei Rouanet foi fundamental, porque graças a ela nós pudemos captar a maior parte dos recursos. O teatro hoje é um projeto, já considerando aí a inflação de custos da construção, que todos sofreram num cenário depois da pandemia, nos últimos anos. Então, hoje é um projeto estimado em 125 milhões de reais. Então, um projeto muito importante para uma instituição privada que vive de doações. A cultura artística já levantou 100 milhões de reais em doações. Eu diria que desses 100 milhões de reais, praticamente 90% vieram através de doações como incentivo fiscal da Lei Rouanet. Então, fundamental nesse esforço. Mas essa lei ainda tem um quê de burocrática ou já está mais acessível? Como é que é na prática? Tem todo um trâmite, principalmente para as entidades que se beneficiam, como nós. Então, é preciso inscrever o projeto, é preciso discutir os custos, os orçamentos do projeto com a Secretaria de Cultura Federal. Mas para quem doa é muito simples. Para quem doa, realmente, é só ter o cuidado de, na hora do depósito, ter as instruções corretas, colocar na conta correta, tem que vir do doador, não pode vir do cônjuge, então tem que vir daquele que vai deduzir isso do imposto de renda ou da entidade, pessoa jurídica que vai deduzir, e é muito simples. Então, eu acho que falta, às vezes, realmente conhecimento das pessoas que elas podem ajudar através disso. Exato, né? E contribuir com a cultura é tudo de bom, né? Então, fica aqui a dica para quem está nos acompanhando nesse momento. E até lembrando que, por exemplo, no caso da Igreja de Notre Dame, em Paris, né? Na época que houve o incêndio lá também, houve assim, uma movimentação, uma mobilização muito grande das pessoas em doar, né? Isso
Acontece aqui, sim ou não, Frederico? É um processo um pouco mais lento? Porque a gente percebe que quando a gente tem grandes tragédias, né, enchentes e tal, existe uma mobilização. Agora, no caso da cultura, ainda não muito, né? Eu acho que nós não temos uma tradição tão grande em doação. Ah, aliás, a França também não. A França não é um país onde as pessoas estão acostumadas a doar para a cultura, porque o governo tem uma presença muito grande. Talvez a Notre Dame seja o exemplo que prova a regra, né? Isso é muito americano. Acho que os americanos têm muito essa cultura de doação e da participação do setor privado no setor cultural. A cultura artística recebeu, acho que, como eu disse, nós levantamos 100 milhões de reais, foi um esforço importante, mas eu acho também que numa cidade como São Paulo hoje, precisa um pouco mais, né? Porque o esforço provavelmente de construir o Teatro Cultura Artística em 1950 era muito maior proporcionalmente ao que é hoje, né? Então, mas enfim, nós somos confiantes, nós somos agradecidos para aqueles que já apoiaram e a gente está contando aí nesses meses que faltam. A nossa intenção é terminar as obras até o final de 2023 para a gente ter esse marco aí tão importante em 2024. Então a gente está contando aí com a ajuda de todos para que a gente tenha o teatro de volta em 24. Maravilha. E, doutora Nazaré, como é que atua o Legislativo nessa questão do fomento à cultura? Conta para a gente aí quais são, enfim, as ações, as possibilidades. Eu gostei muito da palavra que você utilizou, fomento, né, estímulo, porque, de fato, como colocou aqui o Frederico, a gente não tem uma cultura de doação, né, de pessoas físicas ou mesmo jurídicas, né, em geral e especificamente também para a área cultural. Por isso foi tão importante esse incentivo federal, né, de doações ou investimentos, né, incentivos, né, para direcionamento do imposto que você deve para uma finalidade específica. E no município nós temos também, né, incentivos em relação aos impostos municipais, né, o Imposto sobre Serviços, ISS, e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Então, existem incentivos também dessa natureza no município de São Paulo, né? E nós temos, né, uma cidade em que os investimentos públicos são muito relevantes, né? E a gente tem, inclusive, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, uma subcomissão, né, ligada à Comissão de Finanças e Orçamento, que é a subcomissão de cultura. Bastante atuante, por sinal, muito atuante, né? E que tenta também, digamos assim, de alguma maneira, promover, né, esse incentivo à participação privada nessa área de interesse público essencial, que é a cultura, que, aliás, também gostei muito da expressão que ele utilizou, não deixa de ser uma parceria público-privada, porque é bem típico, né, de entidades privadas, do chamado terceiro setor, atuarem precisamente no fomento a uma área de interesse público. E talvez, na minha leitura, a área de cultura é uma das áreas onde mais nitidamente se percebe a importância dessa sensibilidade do setor privado, né? E a gente percebe, não é, Frederico, que quando existe oferta cultural, o público paulistano, de qualquer classe social, porque muitas pessoas falam assim, porque a cultura é elitista. Não é. Hoje a gente vê que a cultura ela é acessível a todos, né? É só você encontrar o caminho certo para isso, né? Então a gente percebe que existe uma demanda, uma necessidade de que a cultura cresça cada vez mais na nossa cidade, e por isso que é importante a gente ter ações e possibilidades nesse sentido, né? É muito gratificante ver jovens vindo nos concertos. Como eu comentei, mesmo depois do incêndio, a cultura artística continuou fazendo atividades educativas e concertos, os concertos principalmente na Sala São Paulo, e tem muito jovem. Nós, nessa semana, realizamos um concerto com 2 jovens franceses, e eles ficaram impressionados como o público de São Paulo é jovem, mesmo comparado com o público europeu. E a gente percebe também nos nossos projetos educativos isso ligado às ações de formação ou até de inserção social através da música que existem na cidade, como o Projeto Guri e o Projeto Bacarelli. Isso tudo é muito importante para divulgar a cultura, né? Então, isso, de fato, existe uma sede e tem muito jovem querendo
desfrutar a cultura, né? E acho que de todos os tipos. E por isso também essa nossa preocupação em fornecer cultura de uma forma ampla. No Teatro Novo, por exemplo, nós preservamos absolutamente tudo o que restou. Então, aquele prédio que foi criado por Rino Leve, que contratou o Di Cavalcanti para fazer esse painel incrível que eu mencionei. Na época ainda foi contratada Lina Bardi para conceber o mobiliário do teatro. Então, assim, um trio de profissionais incríveis que estiveram envolvidos na construção do teatro, né? Para o novo projeto, a gente preserva absolutamente tudo o que sobrou, nos mínimos detalhes. Então, desde o piso de vidrotil azul, que nós descobrimos por baixo da borracha preta que cobria o piso do teatro durante muitos anos. Essas descobertas são maravilhosas, por sinal, não são? São incríveis, são incríveis. E a gente se dá conta que o teatro, por dentro, era tão luminoso e colorido quanto o próprio painel do Di Cavalcanti. Mas isso em relação à parte existente, que é a parte de público, né? Então, as fachadas, o foyer, as escadas. Em relação às salas, que foram completamente destruídas, a nossa decisão foi de buscar até consultores internacionais para pensar esses espaços com o que tem de mais moderno, de tecnologia, de segurança e de acústica também. Então, são espaços que foram pensados realmente num padrão de excelência e vai ser um dos primeiros teatros aqui na América Latina com certificação verde, com a certificação LEED. Isso é muito importante. Então, isso também foi uma preocupação grande que nós tivemos. E a grande sala do Teatro Cultura Artística vai ser um espaço pensado principalmente para a música, mas para todos os tipos de manifestação cultural. Para música clássica, para jazz, música popular, música eletrônica, enfim, a gente acredita em cultura de uma forma democrática e ampla, né? E é sempre uma possibilidade de expandir o conhecimento também, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam procurando um determinado estilo, e quando conhecem outro, percebem que também gostam e que também pode ser bastante interessante, né, doutora? Às vezes eu penso que a gente chama de música erudita, até eu acho que a origem da palavra é sugestiva, porque ex-rude seria o que tira você de uma certa brutalidade, né? Ou seja, é acessível, todos gostam, né? Todos apreciam, mas nem todos conhecem. Então, eu acredito que uma iniciativa como a cultura artística e a oferta também, né, de algo mais clássico, né, no fundo, facilita essa visão mais ampla, né, do que é a cultura e torna ela realmente acessível a todos e a todos encante. Maravilhoso. Delícia de conversa com vocês hoje nesse programa Legislativo do Futuro. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao Frederico Lohmann por ter trazido para a gente tantas informações do Cultura Artística, ele que é o superintendente de lá. Muitíssimo obrigada. Agradeço também a doutora Nazaré por estar aqui com a gente mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. E eu também agradeço a você que nos acompanhou. Se você quiser rever este ou outro de nossos programas, acesse saopaulo.leg.br/TV Câmara SP. E nos acompanhe também nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau.